94. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. 94, palmas. Palmas, gente. Pera aí, minutinho só. Por gentileza, se eu ganhar o que eu vou pedir agora, eu vou dividir com vocês. E os números da Mega Sena são? 94. Vamos lá, parabéns, que o seu nome é? Fábio. Parabéns, Fábio. Uma foto aqui com o Fábio. Vamos lá. Parabéns, Fábio, muito obrigado. Leva o seu cheque, parabéns. Mais uma salva de palmas para o Fábio, ele merece, gente. Vamos lá, parabéns, muito obrigado. Utilizando o random.org. Vamos iniciar agora mais um conjunto de palestras. Doutor Rafael Loschiavo, o advogado que parece jovem, né? Mas é jovem, né? Brincadeira. Chega aí. É advogado. Olha as meninas já elogiando aí, ó. Só dando uma continuidade aqui, eu vou utilizar o sistema random.org e vou colocar na tela para vocês para fazer todos os outros sorteios. Ok? Assim que ele terminar a palestra dele, a gente vai fazer um sorteio de outros cursos e vários livros, tá bom? E direto até o final do evento, porque a gente tem muito livro e muito curso ainda para sortear, ok? Rafael, muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas para o Rafael, do escritório da Patrícia Peck. Bom, O número 90 não é ganhar, ele deixa o papel aqui, ó. Bom, boa tarde, pessoal. Me deixaram com uma missão um pouco complicada, que é justamente dar a primeira palestra do ciclo da tarde, logo depois do almoço, né? Por sorte não teve nenhuma feijoada, não foi nada desse tipo, foi uma massa simples, todo mundo comeu em pé, então não vai ser tão difícil continuar. Eu não programo, eu não sou hacker, mas se algum pré-requisito para ser aceito entre todos vocês é ser nerd, o simples fato de eu ter levantado a manga da minha camisa e estar com o braço que eu estou segurando o microfone aparecendo, já é algum pré-requisito. Eu gosto muito de tecnologia, venho estudando isso já há algum tempo e comecei trabalhando como analista de data center, então sei um pouco o que é a realidade de infraestrutura, de TI, e fazendo segurança da informação, depois eu acabei indo para o lado mesmo do direito digital. E hoje eu atuo na banca da doutora Patrícia Peck, que é uma referência na área. E eu queria mostrar para vocês, assim como a Gisele Truzzi falou ontem, sempre tem dá para a gente tirar um pouco essa cara meio sisuda, né, que o advogado tem, e até eu tenho alguns pontos de vista bem diferentes do que a doutora Gisele tem. Eu não sou criminalista, consequentemente eu tenho uma visão mais de negócio das coisas. Eu sou mais especializado para a área civil, para a área de direito do consumidor, algumas coisas em relação a direito autoral. Então, provavelmente eu tenho uma visão bem menos incisiva em relação ao que é crime, o que não é crime, o que dá para praticar na internet, o que não dá para praticar. Bom, eu agradeço o convite do Gustavo para poder falar um pouquinho aqui. Na verdade, além de advogado, eu na verdade, atuo muito mais como consultor de gestão para a segurança da informação. Então, o que eu percebo como advogado é como existe um campo muito amplo para o advogado atuar também na área de segurança da informação. Porque quando a gente percebe lê a ISO 27001, a 27002, você percebe o tempo inteiro como ela é permeada de várias frases falando conformidade legal, conformidade com requisitos legais, conformidade com normas aplicáveis, com os contratos existentes na empresa. Então, eu acho que tem vários momentos onde, na verdade, a gente se questiona. Então, para a segurança da informação, conformidade legal é algo que a gente pretende alcançar ou é uma coisa que a gente precisa ter antes de começar a implementar um sistema de gestão? Então,
Isso foi uma coisa que aos pouquinhos eu tentei chegar num consenso e, na verdade, como a própria Gisele disse ontem, a melhor resposta jurídica sempre vai ser depende. Mas, ao longo da apresentação, talvez eu tenha uma resposta um pouco mais definitiva. Então, aqui tem um currículo pequeno, mas não interessa muito, não é nada que tão admirável quanto muitos de vocês mais para a parte técnica tenham, então não vamos perder tempo com isso. Bom, essa imagem, para mim, ilustra... É bem interessante pegar assim como era a estrutura de tecnologia da NASA, né, em 1962. Talvez alguns, eu percebi que o público do evento realmente é mais jovem, então provavelmente não tem ninguém que chegou a ver, ou muitas pessoas que chegaram a ver o cartão perfurado, chegaram a ver aqueles mainframes maiorzões e tal, então não tem muito uma realidade de como isso já foi bem diferente, né? E hoje a gente pega a mesma NASA e pega uma estrutura de supercomputador que eles têm, por exemplo, da Columbia, que é um absurdo. Bom, a NASA, no caso, é só uma ilustração mesmo, porque ontem foi falado muito também sobre cloud, e cloud é uma tendência, né, que realmente se confirmou, veio aí para ficar, e tudo está migrando para a nuvem. Eu acho que todos esses anos, onde o direito digital vem sendo construído, onde essa interação de tecnologia e direito foi se aproximando, nunca essa necessidade foi tão urgente, porque agora a gente tem essa descentralização de dados, a gente tem uma massa crítica de informações que está picotada por aí, e a gente não sabe muito bem ainda como lidar com esse desdobramento. E, ao mesmo tempo, o que eu percebo, conversando até com alguns profissionais que já têm mais tempo de mercado, de segurança, de tecnologia, que eu respeito, sempre procuro ouvir, é que parece mesmo que a gente fica um pouco naquele gosto do mercado, né? De coisas que parece a solução, de repente deixam de ser moda e voltam. Então, a gente já teve dados mais centralizados, e aí depois descentralizou, todo mundo, depois que um dia um executivo lá viu o primeiro Mac lá, com uma VisiCalc funcionando, falou, eu quero isso daqui em cima da minha mesa, aí depois começou a mandar todo mundo para TPC, começando a ter risco, e aí isso voltou, aí começar a ter mais estrutura de servidores mais parrudos, e agora, com o estágio que a computação chegou, realmente a gente tem como ir para essa nuvem, né? Usando o básico, mantendo no simples aqui, o que eu posso dizer, né, como diz a própria norma, é que segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. Bom, negócio, processo de negócio. Infelizmente, a definição macro, né, do que é segurança da informação realmente mostra o que boa parte de uma conferência, por exemplo, que tivesse um perfil mais executivo, talvez mais gente batesse na tecla aqui. Segurança da informação não é só tecnologia, e sim tem aquele aspecto de pessoas, processos e tecnologia. Só que a sensação que dá realmente de você acompanhar a boa prática do que está escrito na norma é que ela está muito mais focada até em processos e em pessoas. E, não desconfiando, mas ainda para quem tem dúvida de que depende desses 3 fatores para ter sucesso, eu acho que essa pessoa aí está meio, né, meio fora da realidade. Provavelmente ele vai estar gritando alguma coisa aí sozinho. Então, a gente tem que combinar esses fatores. Não tem mais como achar o contrário. Do que eu vejo, o básico assim de segurança da informação, que algumas pessoas já falaram, é aquela velha estrutura, né, dos 3 atributos da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Algumas outras consultorias e algumas outras áreas já costumam trabalhar com outros atributos, como, por exemplo, autenticidade, legalidade, ou outros que venham ao sabor ali do que é a necessidade mesmo do negócio. E, para mim, isso tem uma relação muito grande com uma outra palavra aí que está na moda, que é governança, risk e compliance. Eu acho que quando você consegue de verdade fazer um sistema de classificação, um sistema de segurança onde isso funcione muito bem, você defende esses 3 atributos, você, de fato, consegue dar todo o valor que você precisa para compliance, para gerenciamento de riscos, para uma governança efetiva, né? Então, eu vejo que tem uma relação forte
não é falar que simplesmente se eu conseguir uma confidencialidade ou garantir necessariamente a proteção, a mitigação do risco, mas toda essa combinação, eu acho que quando você consegue fazer de forma efetiva, vai levar para essa parte. Então, eu também posso dizer que sou geração Y, nasci nos anos 80 já, nasci em 82, então eu sofro também um pouco desse mal da ansiedade que a geração Y tem. E a geração Y no mercado de trabalho, pensando em segurança da informação, o grande problema dela é que são os riscos antigos, mais smartphones, mais mobilidade, mais redes sociais, mais impulsividade, mais gadgets, mais desconcentração. A gente precisa de novas regras. Mais ou menos de uns 2 anos para cá, quem trabalha nessa área sente que teve que mudar muito o discurso, porque até pouco tempo atrás a gente chegava nas empresas e a resposta mais fácil, a mais simples para resolver alguns problemas de postura era simplesmente proibir. Hoje a gente ficou numa sinuca de bico, porque não é sempre que a gente consegue simplesmente proibir. À medida que as empresas, por exemplo, foram usando mais as redes sociais, foram usando mais o Twitter, eles começaram a ficar sem opção, porque ficava incoerente. Eventualmente, eles faziam até uma estratégia de endomarketing para comunicação, às vezes até para conscientização de equipe. Como é que ele vai proibir o uso de rede social dentro do ambiente dele? Não tem como, começa a ficar um pouco incoerente. Então, a gente teve que começar realmente a flexibilizar esse sistema, toda essa parte de norma, de construção de regras, que não necessariamente precisa ser tão restritiva. Ela tem que ter um foco, sim, em como é que você vai aplicar uma penalidade quando tem um descumprimento, como é que você vai dar um valor legal para a sua regra interna, para ter o poder diretivo, que a gente fala da empresa, de acordo com a legislação trabalhista, mas como é que a gente vai fazer isso de um jeito onde a gente não crie inimigos? Porque hoje, para a geração Y, se você chegar para a pessoa e falar, olha, aqui dentro do meu ambiente você não vai usar o Facebook, por exemplo. Aí ele tem o celular, ele tem um smartphone, o smartphone vai ter um acesso 3G, ele tem acesso à internet, ele vai falar, aham, tá bom, vai abaixar a cabeça e vai começar a postar, o meu chefe é um desgraçado, bem na sua frente. Então, não tem muito como continuar simplesmente proibindo. E isso mudou muito a realidade de quem está mais desse lado de fazer os documentos. E o que eu sinto, essa imagem é bem conhecida e ilustra um pouco, né, o que é, porque talvez não ficou muito claro, o que é direito digital para algumas pessoas, né? O direito digital não tem nada de novo, não tem nada de inovador. Na verdade, ele é o mesmo direito que a gente tinha até então, só que com uma camada aí de tecnologia. E hoje, essa questão aí que eu sinto, pelo menos, de geração Y, é que a gente vê essa proliferação mesmo de pessoas que são o tal do script kid, né? Porque é uma geração cada vez mais acostumada só com essa interface gráfica, com a parte mais de cima, aí, com o front-end. E aí ele sabe que se ele tiver uma ferramentinha que alguém já desenvolveu, ele vai produzir tal resultado dentro do Orkut, ou vai produzir... Então, existe cada vez mais dependência de tecnologia, cada vez as pessoas mais jovens usam mais tecnologia, têm mais gadgets, estão mais conectadas, têm mais ansiedade por informação, mas, ao mesmo tempo, tem cada vez menos conhecimento sobre tudo que está ali embaixo. E se a pessoa não sabe tudo que vem embaixo, tudo que... consequentemente, ele não vai saber quais são as vulnerabilidades, ao que ele está exposto, quais são as ameaças. Então, eu vejo que tem cada vez... Ao mesmo tempo, ele já tem essa característica de que ele nasceu usando alguns recursos de computador, ele já tem ele está habituado, por exemplo, a usar as ferramentas do pacote Office, então ele sabe fazer alguma configuração que não é o suficiente para proteger ele, mas é o suficiente, de repente, para desativar algum mecanismo de segurança que originalmente estava previsto, porque ele quer... A primeira coisa que hoje o profissional com geração Y faz, geralmente ele chega na empresa, ele vai lá, ele abre o computador, depois ele já muda o papel de parede, aí ele começa a personalizar o ambiente, e daí a gente vai indo para algumas inconsequências, onde ele simplesmente não percebe tudo que poderia, né, se desdobrar aí dessas atitudes dele. E o que o direito tem a ver com isso, então? É bem simples. Na verdade, essa é a regra básica. Ninguém pode, no solo brasileiro, se escusar
se proteger de alguma acusação falando que não conhece a lei. Isso não isenta ninguém de ter feito alguma coisa de errada. Então, a nossa parte, como operadores do direito, é realmente conscientizar as pessoas em relação a algumas coisas que hoje já estão previstas. Foi falado algum número do tipo, hoje 95% das atividades criminosas que poderiam ser cometidas na internet já seriam protegidas pela legislação vigente. Eu, na verdade, não consigo ver o cenário exatamente desse jeito. Eu acho que eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que boa parte das coisas que acontecem na internet a gente simplesmente não consegue nem entender ainda. A gente não tem a visão, o operador de direito ele não conseguiu entender o prejuízo que ele gera, sequer para enquadrar isso como em qualquer tipo de crime que ele conhecesse antigamente. Então, não é simplesmente que ele entende que é alguma coisa que é prejudicial, que é maliciosa, mas ele não consegue enquadrar nas leis vigentes e, por isso, ele não consegue ter uma punição. Eu acho que, simplesmente, ele ainda não consegue ter uma percepção do impacto, realmente, que algumas atividades geram e que algumas atividades existem. Eu acho que, muitas vezes, tem até o desconhecimento total. Ele nem sabe alguns tipos de coisas que existem na internet, né? Então, basicamente, segurança da informação tem... de acordo com a estrutura básica aí de gestão, a gente teria que observar todos esses domínios, que é recursos humanos, segurança física e ambiental, segurança de operações, que eu acho que foi onde foi mais o foco hoje, e nos 2 dias do evento, e acesso, sistemas, tem toda a parte de resposta a acidente, continuidade, mas o meu foco é bem específico mesmo em conformidade. E conformidade não é muito simples. A gente tenta alcançar ela já protegendo o máximo o principal documento que existiria numa estrutura de sistema de gestão, que é a política de segurança. Mas conformidade não é tão simples, ela é composta de várias coisas, para a gente conseguir chegar nela. Primeiro, a gente tem toda essa questão de legislação aplicável. E legislação aplicável não é simplesmente falar a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal. Para cada negócio, isso vai mudar totalmente. Então, se a gente estiver falando de uma empresa do setor de saúde, a gente vai ter que se preocupar com algumas questões da ANS, da Anvisa. Se a gente estiver falando de uma empresa no setor financeiro, vai ter que se preocupar com a CVM, de repente, com o Banco Central. Cada uma delas tem várias regulamentações bem específicas e alguns mercados são muito protegidos, são muito fortes. E os requisitos que você tem ali, de repente, que não é uma lei, é uma circular, é uma portaria, eles têm tanto peso quanto, na verdade, às vezes até mais, porque realmente aquele órgão regulamentador ou aquele órgão responsável, ele é atuante, ele pune, ele aplica multa, ele eventualmente ele vai tirar algumas autorizações, vai impossibilitar que que a empresa continue atuando. Tem toda a questão de propriedade intelectual, e isso eu estou seguindo, na verdade, a estrutura assim, do que é importante de conformidade legal para o item 15 da ISO 27001, 27002, na verdade, que é o Código de Prática. Então, ela coloca alguns itens que são importantes sempre ser considerado na hora da construção do sistema de gestão de segurança da informação. Um deles é a legislação aplicável, como eu falei, depois toda a parte de propriedade intelectual, e aí pensando no aspecto amplo, porque cada dia mais a gente tem esse problema com as marcas na internet, de que forma elas são usadas, como é que elas são protegidas, às vezes a gente tem toda a parte de direito autoral, em relação à propriedade do software, por exemplo. Tem toda a questão dos registros organizacionais, e isso é bem relevante, porque, estando do lado da gestão, eu vejo 2 realidades difíceis de se combater nas empresas brasileiras. Primeiro, elas raramente têm os processos de negócio formalizados. É muito raro, poucas delas têm. E outra é um sistema de classificação da informação que funcione. Isso é quase uma piada, mesmo quando elas têm alguma norma, alguma coisa instituída, ela nunca é efetiva, seja porque ela se baseou, por exemplo, em como é que você vai classificar a informação pensando em nomes de documento ou um tipo de documento, e não no valor que cada uma daquelas informações tem. Então,
vi poucos sistemas de classificação que funcionavam, eram cumpridos e, pior, as pessoas entendiam. Geralmente ele é muito difícil, ele considera uma matriz ali de variáveis ali onde a pessoa vai classificar uma coisa como sensível, como crítica, que não é razoável para quem vai aplicar. Parecia muito lógico para quem desenvolveu a regra, mas é péssimo para o usuário final. Tem todas as questões de privacidade, né, e isso fica mais importante à medida que a gente vai vendo que outros países vão evoluindo nessa questão. O Chile, por exemplo, no mês passado, anunciou que publicou uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais, tratamento. Ontem se falou muito sobre isso, e pensando agora em computação em nuvem, todo esse aspecto de privacidade vai ficando mais questionável, porque você não sabe como aquele outro país pode tratar. No caso dos Estados Unidos, tem toda aquela questão do Patriot Act, né, que tem uma visão de acesso do governo norte-americano muito forte às informações da pessoa e das empresas, que é difícil de burlar, não tem muito como lidar com isso. Tem toda a parte de mau uso de recursos de tecnologia e também a parte de criptografia. No Brasil, com certeza, se a gente tiver que falar a área onde a gente tem menos legislação, qualquer coisa relacionada é o uso de criptografia. Não tem nenhum texto específico que vá falar sobre qualquer uso de criptografia, independentemente do contexto. A gente não tem nada que trate. Se a gente conseguisse juntar tudo isso e fazer funcionar, em tese, a gente conseguiria uma conformidade legal plena. Mas o difícil é que, muitas vezes, quem é responsável pela implementação do sistema de gestão não é um profissional com formação jurídica, não é um advogado, é um profissional técnico. Então, ele não tem, às vezes, o conhecimento, a amplitude de conhecimento necessária para conseguir garantir isso. Então, às vezes, a gente fica nessa situação onde precisaria de um acompanhamento mais específico, onde tivessem, por exemplo, consultores na área mais focada para o negócio da pessoa. E, muitas vezes, a gente vê que isso não acontece. A gente estava falando de privacidade, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente muda, né? Como é que a gente trata de dados privados quando as pessoas cada vez mais estão expostas e decidem ficar expostas na internet? Essa imagem, por exemplo, foi obtida no Google Street View. Gerou uma certa polêmica, mas a grande questão não é se o Google Street View tinha o direito de publicar essa imagem. Mas por que esse cidadão estava pelado no porta-malas do carro dele no meio da rua? Então, é um tipo de coisa que você olha e você não entende por que um monstro desse faz uma coisa, sabe? Porque a grande questão da privacidade é que ela é flexível, ela vai mudar. Existem alguns direitos os direitos de intimidade, eles vão até o limite da onde a pessoa decide se expor publicamente. Uma pessoa dessa que estava pelada no meio da rua, né, nitidamente ainda numa posição vexatória, o cachorro dormindo, que sei lá o que ele estava fazendo, devia estar muito doidão. O cara faz isso, ele decidiu, ele voluntariamente decidiu ficar nu no porta-mala dele no carro. Então, o que a gente tem aqui é um aspecto relacionado ao uso da imagem dele, que isso, de fato, o Google não teria... E só ele poderia reclamar se ele se sentisse incomodado com essa imagem dele pelado. Agora, se ele questionasse que aqui tivesse uma invasão de intimidade, me desculpe, mas é um pouco difícil sustentar esse argumento, porque não é bem essa a situação. Ele podia esperar que isso acontecesse, até porque a gente não está falando... O carro do Google Street View, por exemplo, ele não tem uma câmera que fica alterando a altura dela, fica procurando as pessoas. Não, ela passa e tira foto. Se aquilo ali estava visível, de repente, para a tiazinha que estava passando na rua, para qualquer um podia ver. E isso é um aspecto que se questiona, por exemplo, do Google Street View. Mas como é que fica a privacidade? Se passa na rua e tira uma foto de mim enquanto eu estou na janela, e eu estava em roupas íntimas. A gente tem que ver que a sociedade evoluiu, mas alguns conceitos não mudam. Então, não é de hoje que as câmeras têm muitos megapixels de resolução e que você consegue, sem querer, tirar uma foto de uma pessoa numa distância muito grande de você.
Então, a gente agora vive aí nas nossas fortalezas, né, de prédios aí verticais, a gente acha que a gente está incólume, que aquela janela ali pode ficar aberta que ninguém vai ver. E não é bem assim. Quando todas as casas eram no nível da rua, ninguém tinha dúvida que se você saísse do banho e deixasse a janela aberta, qualquer um podia te ver. E hoje em dia a gente não tem essa percepção. Mas tem uma indústria aí que veio até de uma cultura mais norte-americana de que eu sempre vou lucrar em cima de essa indústria de receber, de ser indenizada. A indústria da indenização acabou gerando com que as pessoas tomem comportamentos de risco e depois queiram responsabilizar alguém e tenham quase que a gente fala, um lucro indevido aí, né? Então, não é por aí. Cada caso vai depender. Nesse caso, nitidamente, a gente não pode falar de privacidade. Então, é a mesma coisa. Se a gente está falando num ambiente corporativo, hoje mesmo foi questionado de novo a questão do e-mail, porque se está usando e-mail particular dentro do ambiente da empresa, se isso significa que aquele e-mail não poderia ser lido. Bom, eu acho que se a pessoa sabe que a regra na empresa é clara e que ela é monitorada, e ainda assim ela decide acessar o e-mail particular, ela correu risco de ter a informação dela exposta. Então, não tem muito o direito, é mais ou menos a posição. Agora, o mais interessante, eu queria que vocês reparassem, é que a ferramenta do Google ela funciona bem, né, para algumas coisas, para cor de pele, para tirar algumas imagens que eles podem considerar de conteúdo adulto. O engraçado é que o cidadão aparece pelado, mas o rabo do cachorro dele foi deletado. Acho que eles acharam que o rabo era indecente, talvez. O problema dessa imagem era que o rabo do cachorro não podia aparecer. Então, né, tem umas ferramentas que não fazem muito sentido. Aqui tem alguns números que até foram publicados essa semana, para ter uma ideia aí do que é essa escalada quando a gente está falando de código malicioso. Isso, com certeza, não deve ser um número absoluto, porque a gente consegue só indexar aquilo que chegou ao conhecimento. Muitas coisas não se tomam conhecimento. Então, a gente está falando de 2010 em mais de 2 milhões de malwares em um ano só. Quando, em 2005... 5 anos antes falava de 31 mil. A gente passou em um ano, em menos de 5 anos, a ter novos vírus na casa de milhões, quando a gente tinha de milhares. Isso significa que, desses aí, 1/3 dos PCs europeus estão infectados. Mais de 99% dos códigos maliciosos são destinados ao Windows, né? Mas isso está mudando, né? Porque os diferentes sistemas têm diferentes vulnerabilidades e são propensas a diferentes códigos maliciosos. Mas, à medida que todo mundo agora quer ter um alguma coisa, um iTrack, um iGadget, alguma coisa, as pessoas vão começando a ficar interessantes mesmo, né, de ser atacadas. E aí tem uma outra questão que eu também não levava muito a sério, não. Mas que, de fato, é essa porcentagem muito alta de crackers já relacionada ao crime organizado. E aí vem um aspecto bem particular de por que eu também não acredito muito na criminalização de várias condutas na internet. Eu não tomei a liberdade de trazer um pedaço do filme, nem nada disso, mas eu recomendo, apesar de ser brasileiro, é bom, né, como sempre dizem, que alguns de vocês vejam um filme que chama Quase Dois Irmãos. Ele mostra a história dos primeiros presos políticos brasileiros quando eles foram no Rio de Janeiro, no caso, para uma prisão comum. E lá foi onde começaram os fundamentos políticos do que viria a ser o Comando Vermelho, porque foi onde o crime organizado começou a aprender um pouco sobre técnicas de sequestro, sobre técnicas de organização, sobre motivação política. E o que eu vejo é que quanto mais a gente criminalizar condutas, mais a gente vai estar colocando esse cara que ele já tem, muitas vezes, sérias dificuldades de relacionamento social, onde, de repente, ele pode ser aceito num meio, num contexto, onde vão usar essa capacidade técnica dele para fazer o que eles não conseguiriam, e aí, de repente, a gente vai ter uma nova geração. Do mesmo jeito que a gente teve um pulo quando o Comando Vermelho apareceu, a gente teve essa mudança aí
pode ter essa mudança. E aí tem várias notícias que são relacionadas ao que vem acontecendo, do que eu consigo acompanhar, da parte mais de crimes e de aspectos que envolvem questões legais, direto ou indiretamente, na internet. Então, isso aí foi no finzinho do ano passado, 76% dos internautas já foram vítimas de crime cibernético. Isso aí ainda foi nesse mês, relacionado a alguns policiais que começam a atuar hoje em dia na internet, disfarçados, para combater pedofilia. Aqui é para exemplificar que mesmo a NASA, ninguém está livre do alcance hoje em dia de crackers e hackers, e, né, afastando, lógico, a conotação aí maldosa do hacker, mas dependendo da atividade. Então, tem a questão do Wikileaks, que a gente vem para a parte do hackativismo. Esse carinha aqui ficou mais conhecido do que nunca ultimamente, né? O tal do GeoHot, porque ele conseguiu fazer o que muita gente queria, que era saber como burlar o sistema de segurança do PS3, e a Sony ficou louca com ele, e aí ele veio para o Brasil. Ninguém convidou, acho, para ele para o evento, né? Porque ele podia estar aqui dividindo um pouco dessa expertise dele. Mas é um cara genial, né? Novo ainda, e já conseguiu fazer algumas coisas absurdas, assim, de ponto de vista técnico. Um pouco do Stuxnet, que também foi falado muito do que eu tinha me planejado um pouco para falar também já foi falado. É impressionante ver o quanto o Stuxnet mudou a realidade. Hoje em dia, inclusive, eu já conversei com alguns outros colegas de área, a gente está encarando uma pedra no sapato que durante muito tempo ficou ignorada. Todos os projetos de segurança da informação invariavelmente envolviam tecnologia, mas tecnologia da informação. E a tecnologia da automação ficou, durante muito tempo, relegada para segundo plano. Ninguém nunca muito se importou com os tais de software de chão de fábrica, etc. E agora, isso põe as pessoas de novo para pensar, e muda de novo algumas regras, né? Porque você fala, bom, não basta mais ver o aspecto da TI, simplesmente. Então, tem, como eu falei, o negócio do hacktivismo, aqui até a notícia falava um pouquinho aí da Casa de Cultura Digital, que tem o Garoa Hacker Club e tal, boa parte do pessoal que está aqui. E é interessante também, porque isso muda tudo, né? Também a gente viu esse desdobramento aí do Wikileaks no ano passado, que foi bem assustador. E aí até, né, o que eu queria discutir um pouco é como é que fica o hacker no Brasil. Como é que fica o exercício profissional daquele cara que está pensando ali nos problemas das capivaras, aí, como todo mundo falou, para conseguir explorar essas vulnerabilidades e tudo mais. Hoje, a gente não tem um cenário muito favorável mesmo no Brasil para que alguém seja um hacker profissional. Primeiro, porque não tem uma regulamentação. O que seria a regulamentação seria o tal do PL 8499. Mas ele não vem nunca. Enquanto a gente fica esperando, a única coisa que tem para fazer é reclamar, porque ele está aí há 12 anos, eu acompanho ele há pelo menos 5, ele já mudou de texto várias vezes, e o meu extrato que eu tiro é de que ele é um texto de lei bem ruim. Ele praticamente não vai mudar muita coisa, ele vai trazer alguns elementos de tipificação, mas, por exemplo, se a gente tivesse que falar, já que eles não vão regulamentar, por exemplo, quem é o hacker, ou o que pode ser considerado uma atividade criminosa, por exemplo, se você não define nem qual é o limite legal e qual que não é o permitido, hoje a gente continua numa situação onde o texto continua muito ruim, ele foi de novo alterado agora em janeiro. O texto continua ruim, continua dando margem subjetiva, porque a grande ideia, a grande sacada do deputado relator, o Régis de Oliveira, para afastar a discussão, que se falou muito de AI-5 digital e tal, a grande saída dele para evitar que fosse questionado, que a pessoa não poderia mais fazer desbloqueio de celular, desbloqueio de DVD por região, foi suprimido o texto da lei inteiro, o termo dispositivo de comunicação. Isso não muda nada, porque ele ainda tem outros termos como rede de computador,
e sistema informatizado. E sistema informatizado é, de fato, que muitas vezes é mudado para o desbloqueio. Então, ele continua tendo um alcance e, ao mesmo tempo, ele perde o alcance que precisava dos outros. É um texto de lei que vai criar, demorou tanto que boa parte dele acabou agora tendo que ser pedida para ser afastada, porque a nova lei de pedofilia, né, que mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, já tratou de vários assuntos. Ele não gera obrigação nenhuma de retenção de dados para provedores de conteúdo, só para provedores de acesso, ou seja, continua gerando obrigação só em relação a quem já tinha obrigação seja pela Anatel, o que for, já tinha uma razoável obrigação de guardar dados, que é as empresas de telefonia, que dominam a parte de provimento de acesso na internet. Não muda nada para todo mundo que só provém conteúdo na internet, serviço na internet, eles não têm obrigação nenhuma. O prazo de armazenamento não é claro, eles não dão um mecanismo hoje em dia que a gente usa muito de notificação extrajudicial, qualquer informação só vai passar a ser dada por requisição judicial, e isso significa que a gente vai perder dados, porque hoje em dia uma medida cautelar, às vezes, é um absurdo, demora muito para ter um primeiro despacho aí. Então, eu acho que no fim das contas, ele é um texto que não vai trazer muito resultado. E talvez tome até a liberdade de discordar do Tony, ontem que estava falando que nesses próximos 10 anos essa questão vai avançar. Sinceramente, o meu prognóstico é que não vai avançar. Se vocês estão esperando isso, não vai avançar, não do jeito que a gente quer. Se essa lei for aprovada do jeito que ela for, que ela se pretende, ela vai ser muito prejudicial. Porque a gente continua numa situação onde você só vai ter punição, onde efetivamente algumas coisas geram resultado. Hoje, por exemplo, ao contrário do que a gente já tem previsto, por exemplo, no Código Penal, para questões, por exemplo, de preparo de explosivo, onde você já tem o simples fato da pessoa ter ferramenta para preparo de explosivo, isso já pode configurar alguma coisa, isso não vai acontecer com o desenvolvimento de código malicioso. Então, não vai se progredir nada nessa área. Eu acho que infelizmente, é bem subjetivo o alcance. Eu convido todos vocês a acessar o site da Câmara dos Deputados, procurar o PL 8499, ver, tem todas as versões desde que ele foi proposto, e a grande questão ele continua um projeto de lei muito ruim, ele não resolve o panorama dos crimes informáticos. E, bom, agora já estou chegando na conclusão, até porque dá meu tempo, mas o importante é que tem duas coisas que são fundamentais para que funcione a segurança da informação. Como várias pessoas falaram, inclusive o Edson Fontes, que é uma referência, né? Pessoas, acima de tudo, porque como é que você muda uma pessoa que tem uma mentalidade não comprometida, não é uma questão da pessoa não poder fazer o uso aceitável, razoável, mas onde simplesmente, mesmo que você dê o uso aceitável, ela sempre vai extrapolar o uso aceitável. E como é que a gente toma cuidado para que toda a parte de prevenção legal não seja paranoico, onde a gente vai ter aí, de repente, um monitoramento ostensivo em que a gente vai ter algumas coisas quase incoerentes. O que eu percebo, eu me pretendia a talvez responder isso até o fim da palestra, era que toda a parte de conformidade legal, muito mais do que um ponto final no projeto, eu acho que ele tem que ser o ponto de partida. A gente não consegue... Eu até diria que ela vem realmente no começo do projeto. Do mesmo jeito que você vai começar a mapear todos os processos, vai mapear todos os recursos, todos os pontos vulneráveis, vai fazer sua análise de risco, eu acho que sem fazer uma análise prévia de todo o contexto legal em que a empresa está inserida, você não consegue. Se você criar um sistema de gestão onde ele pretende alcançar uma maturidade de aderência jurídica, de conformidade, no meio do caminho você vai descobrir que tem vários problemas. Por exemplo, classificação da informação, que foi o que eu falei, eu não vejo uma classificação da informação eficiente que não atenda a requisitos legais, e isso significa, por exemplo, fazer uma tabela de temporalidade, que é um documento extenso, cheio de coisas, e onde você vai descobrir que vai ter que armazenar dados aí, dependendo do que a gente está falando, por mais de 60 anos.
Se você não fizer isso antes, depois é tarde demais para descobrir. Então, de maneira geral, o que eu acho é que tem várias questões relacionadas à parte jurídica, mas se você não conseguir ter uma estratégia mais preventiva do que reativa, ou se você considerar simplesmente a conformidade legal como um substrato aí de que, no fim, quando você conseguir um sistema maduro, você vai chegar na conformidade legal, no meio do caminho você pode ser surpreendido e descobrir que não vai chegar lá. Então, acho que era isso. Ficou, talvez... Gente, alô? Teremos 2 perguntas só nesse momento, porque a gente precisa fazer os sorteios e a gente precisa continuar, porque teremos o debate Hackers versus Ressoul. O rapaz ali já levantou o microfone, por favor. Boa tarde, doutor Rafael. Meu nome é Marcelo. Uma questão a respeito dos profissionais do direito que estão trabalhando agora com relação ao direito digital. O Brasil é um país capitalista e cheio de desigualdades, mas as últimas políticas econômicas aí têm favorecido as classes C, D e E ao acesso à compra de equipamentos, notebooks, netbooks e também facilitado o acesso à internet. O que os profissionais do direito, podem fazer com relação ao acesso da informação, com relação à lei que foi colocada lá, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Muitas dessas pessoas sequer terminaram o ensino fundamental ou o médio, Então, são pessoas que vão ter menos acesso às leis, Na verdade, esse é um aspecto polêmico, mas vem bem de antes do direito digital, Porque se no direito digital a gente não inventou nada muito novo ainda de legislação, tirando talvez a parte de pedofilia na internet, que foi o que avançou mais por causa dos trabalhos da Comissão de Pedofilia. Se a gente não está falando de nada de novo, a gente nem está falando ainda da comunicação dessas leis, e sim de tudo que já existe, da Constituição, do Código Penal, do Código Civil. Essa não dá para a gente falar que é uma novidade. Isso já acontece há muito tempo, assim, de ter esse questionamento de, mas como é que eu não posso me excusar, mas se eu não tenho conhecimento, a gente não tem acesso, não tenho cultura o suficiente. Aí eu acho que a resposta é justamente isso. A gente tem que trabalhar primeiro com algumas políticas públicas aí de educação, sabe? Enquanto não tiver realmente uma equalização aí do nível de conhecimento das pessoas, enquanto não melhorar, enquanto não tiver mais investimento em educação, o alcance para a legislação vai ser ridículo. O fato é, hoje, qualquer um, eu, por exemplo, eu trabalho com isso, eu não tenho nenhum dessas leis impressa, eu não tenho isso em código, eu não tenho um código penal, eu não tenho aqueles vademecum, essas coisas. Por quê? Porque isso tudo está publicado, está na internet. A grande questão é, se a classe C, D e E conseguiu chegar na internet e consegue usar o Orkut de um jeito massivo, e muitas vezes, quando o Orkut começou a escalada no Brasil, ele não tinha uma versão em português ainda. E a grande questão é, por que a pessoa vai se justificar hoje que o acesso à internet melhorou, mas ainda com o plano de banda larga vai melhorar e tudo mais? Por que com o livre-arbítrio que a internet dá, as empresas que fornecem continuam vendendo a falácia de que ela serve para educar e os nossos filhos continuam assistindo pornografia? Por que as pessoas também têm a possibilidade de usar a internet e, em vez de acessar o Wikipedia, em vez de ir no site da Câmara dos Deputados, elas simplesmente vão ver outras coisas que interessam mais, elas vão ver o horóscopo, elas vão ver a fofoca do dia. Eu acho que hoje isso tudo é muito mais próximo do que antes. Antes, realmente, a gente estava falando de uma política de leitores, de distribuir documentos, de isso chegar até a mão das pessoas, e aí, eventualmente, as leis mudavam. Mas hoje a internet está aí, e não é difícil, não é pago. O nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico é muito mais organizado, por exemplo, do que qualquer um aqui que já teve que analisar a SOX uma vez na vida, já teve que analisar a legislação norte-americana, sabe o quanto é complexo o sistema deles legislativo. O nosso jeito como é organizado as leis é razoavelmente fácil de compreender e ele é público e está disponível. A grande questão é,
Por que as pessoas não ficam motivadas a procurar esse tipo de material? E aí eu acho que tem nesse ensino básico, que ainda não tem uma política eficiente. Boa tarde, doutor Rafael. Aqui. Aqui. Beleza. Meu nome é Marcos Camada, né? Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de fazer uma pergunta. Vamos dizer assim que na política de segurança da minha empresa, né, eu limito o acesso a redes sociais, por exemplo. Né? Eu tenho um funcionário assim que vazou uma informação da empresa usando um smartphone, um 3G próprio dele. Eu posso criminalizar esse funcionário por esse vazamento, mesmo que ele não tenha usado recursos da empresa para isso? Não muda nada. É violação de sigilo profissional. Independentemente do meio, se no caso a gente está falando de uma informação que assim, nitidamente ela é da empresa, é do conhecimento da empresa, foi concebida no âmbito da empresa, é uma informação de uso corporativo, a gente não muda nada. Ele pode fazer isso pelo e-mail da empresa, ou pelo e-mail particular, ou pelo smartphone. Em qualquer um dos contextos, ele está violando ali uma obrigação de sigilo profissional. Se a gente estiver na esfera pública, isso é mais fácil, porque, de fato, a gente consegue criminalizar a conduta do funcionário público que revela alguma coisa desse tipo. Na esfera civil, a gente tem uma questão aí de permitir a demissão por justa causa, né? Mas aí a grande questão do fato, se ele ser confidencial, aí teria que ter uma análise específica para ver se realmente aquela informação que foi vazada, ela não poderia ser obtida por qualquer outros meios. Se foi, aí a gente pode até eventualmente discutir em que exatamente enquadraria. Se é uma concorrência desleal, porque de repente ele está mandando para o teu concorrente. Então tem vários aspectos, mas a grande questão que aí acho, da sua pergunta que é o meio é indiferente. O que talvez é que, se ele fizesse isso com e-mail corporativo, seria muito mais fácil de você descobrir. Pelo dispositivo móvel, é um pouco mais difícil, mas não muda, não muda. Bom, obrigado. Muito obrigado. Excelente palestra, muito obrigado mesmo. Valeu, Karina. Valeu mesmo. Obrigado, hein?